Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai montar um planner mini para o meu trabalho. O que aconteceu? Em 2025, o primeiro semestre inteiro, eu usei um planner mini, que era esse daqui, porque eu trabalhava em OBS, então ele supria muito bem as minhas necessidades, então tudo que eu precisava eu conseguia, de fato, anotar aqui. O tamanho dele supria totalmente a minha necessidade. Eu conseguia usar tanto a visão mensal quanto a visão semanal também. Aqui eu já tinha mexido nele para tirar um pouquinho e colocar em outro lugar para armazenar. Mas eu conseguia usar todos os dias normalmente, a semana também. A única coisa foi que a longo prazo, como eu uso muito adesivo, esse disco começou a ficar pequeno. Então eu precisava tirar as coisas, né, os meses passados e passar para um outro planner, mas porque justamente eu usava muitos adesivos, né? Então faz um volume maior no planner. Mas como eu troquei de trabalho, eu fui trabalhar agora na docência como professora, eu testei um planner Classic para isso. Um planner da Happy Planner também de discos tamanho Classic. No começo, eu usei super bem esse layout dashboard, então os dias ficavam bem preenchidos, mas eu acabei não usando tanto esse checklist lateral e todo esse espaço. E eu pensei, será que realmente faz sentido para mim, para minha rotina, ter tanto espaço assim? Que anteriormente eu achei que eu precisaria. Mas considerando tudo que eu escrevo, eu acho que caberia no mini. E levar o mini na bolsa do trabalho é muito mais confortável. Então, qual que é a ideia aqui? Como o ano tá acabando, eu vou usar 2 meses que sobraram deste mini, vou montar um outro mini com esses 2 meses e testar agora nesses 2 últimos meses. Por quê? A loja da Guria da Mochila Amarela, ela reabriu dia 31 e ontem foi o lançamento dos planners para 2026. E ainda tem a opção de refil mini e de planner mini. Se eu me adaptar de fato com o mini, aí eu substituo totalmente. A única coisa que eu quero fazer é montar um na paleta de cores que eu vou usar em 2026, que é um pouquinho mais marrom, tons de café também, e colocar discos maiores. Então vamos montar este planner. Embora eu já tenha passado essas informações de novembro para cá, para este planner, mas eu vou passar pro outro sem problemas nenhum, e as páginas que eu não usei ainda, eu posso simplesmente redatar depois, não tem problema. Então vamos lá. Uma vez que eu conseguir de fato trocar, se eu me adaptar, aí eu tô pensando de colocar uma capa nele também. Porque agora eu não trabalho mais de carro, né? E aí eu fico com o planner pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e acaba amassando muito. Então vamos lá. De capa, eu quero usar essa daqui. Essa capa foi de um caderno mini que eu comprei, que é da coleção Café Cor, que é da mesma coleção desse meu planner Classic. E aí no lado de dentro tem essa xícara e tem essas cores. E no lado de fora, né, que era a capa do caderno mesmo, é essa daqui. Então ele tem um quadriculado com foil, aqui escrito em foil também. Eu vou dar uma limpadinha. Eu ainda não escolhi o lado que eu vou querer usar. Se é o lado do café ou se é o outro. Então a gente vai colocar os discos e vamos ver as possibilidades. O bom dessas capas é que a gente pode super limpar quando elas mancham. Não danifica em nada, porque a parte de fora, né, é plástico, e a de dentro que tem a imagem, que provavelmente deve ser papel. Pensando que eu preciso de um disco maior, se bem que eu só vou usar 2 meses, daria até para ser o disco marronzinho, mas eu vou tentar fazer algo diferente para já me adaptar
com um disco maior. Como vocês podem ver, eu também usei o mini por um tempo para fazer colagens. Então, eu também usei como journal por um tempo. Então, é muito versátil a gente ter sistema de disco justamente para isso. E aí, vamos lá. Os meses que eu tenho em branco são esses dois. Então, eu tenho dezembro, novembro e dezembro. Então, eu vou retirar aqui. Eu vou pôr pra cá. Essas capas eu que fiz, e aí eu mostrei aqui no canal como fazer. Essa daqui já veio com o planner mesmo. Eu acho essa parte de montar planner tão legal. Eu gosto, por mim eu ficava trocando de planner toda semana, só pelo simples fato de montar. Aqui ele ainda não secou bem, por isso tá manchado. Vou dar uma secadinha. Mas eu gosto muito dessa possibilidade, né, de ficar trocando capa, trocando disco e fazer tudo combinado. Então, vamos lá. O que a gente tem de opções de capa? Então, eu tenho essa opção com esse disco do Planner Classic, que eu acho que fica lindo. Ó, se a gente fosse usar tanto de um lado quanto do outro. Então, eu acho que fica bem bonito. Tá vendo? Tanto desse lado quanto desse lado aqui. Se bem que desse lado eu achei que ficou mais bonito ainda. Então, eu vou usar esse. Se bem que esse é lindo também, né? Bom, vou montar com o outro lado primeiro. O lado quadriculado. Mas a gente tem outra opção de disco, que é de metal. Que é um tom também de marrom. Só que eu não sei se vai ficar bom nesse daqui. O que vocês acharam? Esse ou esse? Eu acho que esse daqui, né? Então, eu vou passar o disco de metal pro Planner Café Cor Classic. E vou pegar os discos dele para montar meu Planner Mini para o trabalho. Então, vamos lá. E é super simples de fazer isso, gente. Começando pela capa, é muito mais fácil, que a gente monta a estrutura do planner. E aí, depois a gente... Nossa, ficou lindo com esses discos. Ai, começou. Tava demorando. Eu não lembro se eu falei, mas lá no site da Guria da Mochila Amarela a gente tem cupom que é Lena 5. Então, quem decidir, né, comprar Happy Planner, dá uma olhada lá no site, porque ainda tem bastante coisa. Embora o lançamento da coleção 2026 tenha sido ontem, mas ainda ficou bastante coisa. Então, ficou lindo, lindo. E aí, vamos tirar a parte de dentro, o miolo desse planner. A outra opção que eu tinha era tentar um outro layout, então tentar esse layout vertical no trabalho também. Mas eu falei, bom, como eu já tô querendo diminuir peso na bolsa e espaço, eu vou tentar o mini primeiro. E foi o que eu fiz. Nossa, eu realmente gostei dessa capa com esses discos. Ficou muito bonito.
Vamos um mês por vez. As divisórias desse planner da Cafecor são perfeitas, perfeitas, perfeitas. Eles tinham a edição de 18 meses com layout horizontal também na época, só que não era essa capa especial, era outra capa, mas eu me arrependo de não ter pego, porque refil de layout horizontal eu não tenho nenhum. E o legal de você ter layouts diferentes em casa é que conforme vai manifestando, a sua rotina muda, vão manifestando necessidades diferentes de planejamento, você não precisa necessariamente comprar outro planner. Você pode testar aquele layout diferente por 2 meses, por uma semana, e aí você poupa, né, de comprar um planner novo só para testar layout. Você realmente testa, se funcionar, você compra no próximo semestre ou no próximo ano. Então, uma coisa que eu acho que compensa muito é comprar pacote de extensão com layouts diferentes. A não ser que você já tenha encontrado um layout que funciona muito bem para você. Aí, olha que linda essa divisória. Por exemplo, aqui em casa eu tenho muito layout vertical tamanho Classic. Então eu tenho pacote de extensão, eu tenho esse planner, eu tenho um outro planner ainda que eu não usei. Então layout vertical tamanho Classic, eu não tenho necessidade de comprar. E aí, se eventualmente eu gostar muito de um caderno, um caderno Classic, eu posso comprar simplesmente o caderno, usar só a capa, e aí o refil dele eu uso de planner, dos que eu tenho aqui, entendeu? Então dá pra gente fazer essa adaptação. E aí, eu vou testar essas semanas e vou ficar de olho naquele pacote de extensão mini que tem lá no site da Guria da Mochila Amarela. Essa divisória eu acho perfeita também. Olha que linda. Essa linha Cafecor foi a minha favorita de todas as linhas que eu já vi da The Happy Planner. Mas os bloquinhos de adesivos eu não consegui comprar, não deu tempo, ele esgotou antes. E ele era perfeito, o bloco de adesivos da Cafecor. Divisória também é perfeita. Então agora a gente já tem os discos para colocar no nosso planner mini. E aí, como vocês podem ver, esse disco ele não é de metal igual esses daqui. Então os discos de metal tem como você comprar separado, mas geralmente eles são mais caros que o disco tradicional. E planner, quando ele já vem com o disco de metal, ele tende a ser mais caro também, porque é edição de luxo, e aí por isso que encarece, por conta dos discos, tá? Mas eu gostei muito desse planner com esses discos de metal. Agora nós vamos montar o nosso mini. Vou colocar aqui os discos. Daria também para colocar um desse. Não dá, porque eu só tenho 2. Mas se eu não tivesse usado no planner, daria pra colocar um de cada. Ou se eu tivesse vários discos de várias cores, daria pra colocar na paleta de cores da capa, por exemplo. E aí, se eu gostar muito, eu não vou ter nem a necessidade de comprar uma capa ou um planner completo pro ano que vem. Eu só compro o refil mesmo
E aí eu reabasteço. E agora, como eu tenho discos maiores, ele não vai ficar mais tão rechonchudo assim. Não vai ficar difícil de virar as páginas. Se você é uma pessoa que não precisa de muitos adicionais, não usa muito adesivo, não tem a necessidade de colocar discos maiores, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de folhas nele. Eu tenho folhas do caderno mini, que eu tenho folhas de algumas divisórias. Dessa edição também, Café Cor. E aí, assim como eu coloquei no meu planner de trabalho Classic, eu vou colocar 3 divisórias e folhas neste meu planner mini. Porque sempre eu tenho que fazer resumo de alguma aula, fazer planejamento de aula. Então... Vou colocar a folha aqui, vou ver se eu tenho mais folha mini em algum lugar. Não lembro se eu tenho. Mas aí dá pra fazer também folha. E dá pra gente comprar refil só de folha também. Então esse vai ser o meu planner mini do trabalho. Por enquanto parece que o disco tá muito grande pra eles. Mas vocês vão ver que conforme for usando, ele vai aumentando o volume aqui. Mas é exatamente isso que eu queria. Eu queria ter... um planner mini para testar e que ele fosse já na paleta de cores dos meus planners do próximo ano. Eu só não decidi muito bem ainda se eu quero este lado ou se eu quero este lado. Vamos ver junto com os demais planners. Eu tenho este. E é a primeira vez que eu faço isso de combinar os planners, para que fiquem com cores parecidas, próximas. Eu acho que ficaria legal para fazer composição de foto. Também são cores que eu gosto. Eu acho que esse daqui ficou melhor, então eu vou usar essa capa. E futuramente, se eu me adequar muito ao planner mini, aí eu encomendo uma dessas capas assim, para deixar ele bem protegidinho, uma vez que eu vou usar essa capa por mais de 12 meses. Então é assim que a gente vai montando no sistema de discos, a gente adequa com a nossa realidade, com a nossa necessidade do momento, que pode mudar de acordo com o emprego que a gente tá, de acordo com a fase da vida que a gente tá, nossos objetivos e metas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada pela companhia e tchau, tchau!